Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no Reino em Pauta, em nossa série, já a mensagem 13, a mensagem 13 da nossa série, né, Vivendo ou Vivenciando. Por que estou pregando 14 mensagens sobre essa série? Porque eu achei muito importante, tive o direcionamento do Senhor, para que você possa meditar. Se você não entendeu a série, volta lá na mensagem 1 e vai até a 14, vai ser maravilhoso, queridos. Bom, eu estou, amados irmãos, aqui na conclusão da pesca maravilhosa do capítulo 21 de João, né? E eu vou continuar aqui um pouco mais acerca disso, porque viver ou vivenciar, ter ou ser. Vamos fazer uma analogia. O nosso interior, naturalmente, por ser uma alma caída, uma alma que caiu lá em Adão, né? Essa alma continua caída e hoje existe um trabalhar divino para restaurar essa alma. E Paulo ensina o caminho da restauração da alma. A restauração da alma, queridos, está indicado por Paulo o caminho em 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz assim: santifiquem também o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Essa santificação reporta-nos que é separação. Então, quando eu santifico a minha alma, eu separo ela para Deus, eu coloco ela diante do Senhor, eu me submeto a Deus. E essa série, irmãos, tem essa visão, é de nos tirar do viver natural e nos levar no vivenciar. É de tirar apenas a visão do ter e nos levar à visão do ser. E nos constituir com tal constituição. Então aqui, no capítulo 21 e versículo 15 de João, acontece uma coisa incrível, né? Jesus faz uma obra de restauração. Ele restaura Pedro. Por que o título na versão NVI diz Jesus restaura Pedro? Pedro, essa restauração é algo que estava dentro dele que precisava. Amados irmãos, nós somos pessoas naturais que precisamos ser restaurados. E o primeiro ponto que deve ser notado é que nós precisamos entender que precisamos ser restaurados. Porque quando nós nos colocamos numa posição de santos e dissemos, não, eu não preciso ser restaurado. Então significa que nós já estamos muito além desse plano. Porque o plano de Deus, esse lugar de restauração é o plano de Deus. E esse lugar é um lugar disponível e acessível a todos nós todos os dias. Temos que entender que somos a alma caída e que dependemos do Senhor, né? Se eu usar aquilo que eu acho que eu sou, que eu acho que eu tenho, vai acontecer igualzinho aconteceu com a pesca maravilhosa. Eles pescaram uma noite inteira, não pegaram nada. Eles basearam na sabedoria humana, no saber humano, e não conseguiram nada. Então eu preciso aprender que Deus está me levando, irmãos, a submeter a sua vontade. Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Eu fico indignado assim um pouco com essa pergunta, porque olha como Jesus fala: você me ama mais do que este? Quer dizer, eu subentendo que dentro do coração de Pedro, ele achava que ele era o queridinho do papai, não é? Senão Jesus não ia perguntar: você me ama mais do que estes? Jesus sabia o quanto João amava ele, e o próprio Jesus relatou o amor de João, e disse a ele, chamou ele de filho de Maria, e Maria de mãe de João. Então, amados, aqui subentende que o Senhor está fazendo um teste no coração de Pedro. Porque Pedro era muito eu. Pedro era muito eu tenho, eu sou, eu faço, né? Ele era sanguíneo, muito forte. Ele tinha suas convicções assim, inquebráveis. E o Senhor pergunta: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então, cuide dos meus cordeiros. Puxa, eu fico pensando, por que Jesus falou para ele: então, se você me ama, cuide dos meus cordeiros? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? A revelação na entrelinha. Quando o amor do Senhor está dentro de nós, quando nós vivenciamos esse amor,
automaticamente o serviço do apacentamento está dentro de nós. Então eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar agora. O serviço do apacentamento, irmãos, é algo relacionado ao amor. Porque apacentar é um serviço. É um serviço do reino. Apacentar não é uma tarefa só do pastor que foi ordenado. Apacentar é uma tarefa da igreja. Aquela que vivencia a presença de Deus. Então, se você vivencia a presença de Deus, o apacentamento está incluso no seu vivenciar. Por isso é que Pedro ouve da boca de Jesus, você me ama então? Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta então, porque o meu amor faz que o apacentamento aconteça. Você está entendendo, irmãos? Apacentar não é uma obrigação. Apacentar, queridos, não é um serviço humano, natural. Apacentar é um serviço espiritual. Apacentar é um serviço de um vivenciamento com aquele que é. Aquele que é nos faz ser apacentadores. Então, a vida de Deus nos faz ser. Eu apacento não porque eu amo. Eu apacento porque o amor do Senhor está em mim. Eu apacento não por obrigação de pastoreamento. Eu apacento porque o Senhor, que é o pastor, está dentro de mim. A essência pastoral de Cristo me faz apacentar. Você entende isso? Você consegue entender que isso nós chamamos de encargo? É diferente de você interpretar um cargo. Irmão, o cargo você pode apresentar um currículo de uma vida, de um viver natural. Mas o encargo não se apresenta com o viver natural. O encargo, ele é orgânico e só se apresenta com o vivenciamento. O encargo só se apresenta com a vida de Deus. Então você acaba sendo um apacentador pelo encargo da vida governante divina que está dentro de você. Ok? Muito bem. Então ele pergunta para Pedro a primeira vez e diz, cuida das minhas ovelhas. E agora ele pergunta novamente, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Puxa. Irmão, por que ele perguntou 3 vezes? Vocês se lembram do que eu falei do 3? Representa o quê? Ressurreição. Por que Pedro ficou magoado? Ele ainda não estava ressurreto. Ele ainda não tinha ganho a realidade da ressurreição. A morte ainda era forte dentro dele. Porque se a morte não governasse Pedro, ele não ia ficar magoado. Ele ia entender o que Deus estava fazendo. É exatamente aqui que eu quero pontuar com você. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos Deus por aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Nós não conseguimos entender que Deus é o governo e Ele tem um plano glorioso e é Ele que está fazendo. Então nós começamos a passar por uma luta, um problema e começamos a ficar magoados e começamos a questionar Deus. Quantas vezes você e eu já fizemos isso? Pedro então agora diz aqui a versão NVI, ó. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez. Ele não entendeu que Jesus estava testando a ressurreição de Pedro. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que a prova é um castigo. Nós achamos que a prova é o demônio, é o diabo. Não, a prova é Deus. É Deus que está te provando. A prova, irmãos, é para o teu bem. O professor dá a prova para o aluno para aprovar o aluno, não é para magoar o aluno. O professor dá a prova para o aluno, não é para dizer você não presta, não, é para aprovar o aluno. Então a prova é bênção. Você entende isso? A prova é bênção. Então agora você pega a prova, glorifica a Deus e faz a prova, cumpre a prova, né? E amados, aqui então, Pedro então ficou magoado, né? E agora o Senhor disse para ele, aleluia, né? Ele falava sempre assim, tu sabes, né, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro aqui tinha uma verdade humana dentro dele, né? Olha a resposta dele. Tu sabes que eu te amo. Quer dizer, ele estava usando o seu viver natural. O seu viver natural. Ele não buscou vivenciar, entender, interpretar o que Jesus estava falando. Isso acontece muitas vezes conosco, né?
E então, para continuar, Jesus disse a última vez a ele: olha, cuide das minhas ovelhas. Aí Jesus fala no verso 18: digo a verdade, quando você era mais jovem, você vestia e ia para onde você queria. Agora, quando você já fica velho, estenderá sua mão e outra pessoa te vestirá e o levará para onde você deseja ir. Então agora o Senhor fala para ele: então, quando você é jovem, você quer se mandar. Quando você é imaturo, você quer se mandar. Agora, quando você fica velho, daí você não consegue se mandar. Quer dizer, você não aguenta andar, você não enxerga, aí as pessoas têm que levar você, né? E o Senhor aqui está me indicando também a questão da morte, que Pedro iria glorificar o Senhor. Que louco isso, né? E amados irmãos, a questão do governo de Deus, ela ultrapassa o limite da vida humana. Quero que você entenda isso. Quando Deus governa literalmente a sua vida, esse governo ultrapassa o limite da vida humana. Então a vida humana, ela é entregue totalmente na vida de Deus, e esse a amálgama, essa comunhão, né? Essa unidade, irmãos, é tão forte, porque você não é mais você, você agora é Deus em você. Então, amados irmãos, agora houve uma mudança radical. Eu queria que você entendesse isso no Espírito. Eu vou orar com você agora, agradecendo a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela vida. Senhor, continua ministrando poderosamente, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.